Eu vou estar passando para vocês aqui um pouquinho da história da evolução dos computadores, né? Então, antes de começar a falar realmente sobre isso, eu queria deixar claro o que é um computador. Então, um computador é uma máquina eletrônica que ela permite o processamento de dados. Ele é composto por uma série de circuitos integrados relacionados a componentes que possibilitam a execução de uma variedade de funções. Então a gente vê aqui que um videogame ele nos permite estar conectado com o computador através da internet, uma televisão, um tablet, um celular. Então a gente tem acesso a tudo isso pela internet. Mas para a gente conseguir essa comunicação, a gente precisa de uma máquina física. Então qualquer máquina dessa que a gente tem acesso hoje é um computador. Ele recebe as instruções que a gente deposita e processa para nos passar o que é pedido em forma de informação. Então, para a gente começar a falar sobre isso, a gente vai passar para a primeira geração, que começou em 1946 e terminou em 1954. No início, os primeiros computadores eles foram feitos com válvulas. Eles cabiam dentro de um prédio, não eram acessíveis ao público, apenas o exército tinha, era a maior parte de acesso era dada ao exército. Depois de um tempo, donos de indústrias que já tinham um capital bastante considerável conseguiam acesso a essas máquinas. Elas, por caber dentro de um prédio, eles separavam praticamente um andar para esse acesso e essas a maior a maior característica que a gente tem deles é a utilização de válvulas para o funcionamento desses computadores. Aqui a gente tem uma válvula, a gente pode ver que ela é similar a uma lâmpada, né? O vácuo dentro, e ela funcionava com a seguinte finalidade de controlar o fluxo de elétrons, né? Elas aquecem bastante e queimavam com facilidade pelo alto desempenho que a máquina exigia delas. Então esse computador ele foi chamado de ENIAC, que na sigla, né? Em inglês ele é conhecido pelo Electrical Numerical Integrator and Calculator. Tinha aproximadamente 17 mil válvulas funcionando nele e pesava em torno de 30 toneladas. Então isso dá mais ou menos 180 metros quadrados de área disponível só para o funcionamento de um computador, né? Passando para a segunda geração, a gente tem esse mesmo ENIAC, mais modificado. Ele já não era mais com válvulas e passou a ser com transistor. Aqui a gente tem os transistores integrados no computador. Então, esses transistores eles revolucionaram pela parte de que melhorou a energia, a energização dos computadores. Então, o funcionamento dele passou a ser muito melhor, muito mais rápido, e ele não precisava de um pré-aquecimento. Então, os computadores, o primeiro computador, ele precisava de um pré-aquecimento nessas válvulas para funcionar bem. Então, acabava que algumas dessas válvulas queimavam e atrapalhava o desempenho que realmente era necessário para o uso da máquina. Então, os transistores possibilitaram velocidade ao computador. Então, perto de 1964, ainda na década de 50, na verdade, para 1964, a gente teve essa mudança. E daí surgiu as primeiras CPUs, que são as unidades centrais de processamento.
as primeiras memórias, as linguagens de programação e o fato que a gente utiliza até hoje, né, que é a entrada e a saída de dados desses computadores, que foi uma mudança ainda mais viável que os transistores nos proporcionaram. Foi a mudança do tamanho dos computadores. Então, eles deixaram de ocupar 180 metros quadrados para ocupar uma área um pouco menor. Não tanto consideravelmente, mas é uma mudança que a gente vê a importância, né? Outra coisa que foi bastante bem sucedida nessa época foi a mudança da linguagem de programação. Então a gente tinha as válvulas em funcionamento e passou a ser uma linguagem simbólica. A gente conhece ela por assembly, que é que essa linguagem proporcionou também nessa época. Ela proporcionou a utilização de mnemônicos. O que seria um mnemônico? Nada mais é que instruções. Aí então a gente troca números e letras por instruções dadas ao computador, totalmente compreensíveis tanto à máquina como ao usuário. Então a gente sabia o que é que a gente estava mandando o computador fazer. Um exemplo disso aqui que eu estou falando, da mudança dessas linguagens, é que antes o computador entendia uma equação, uma linguagem simbólica, números e letras. Então ele passou dessa linguagem, desse entendimento, a esse, que é a linguagem do código em baixo nível. Então a gente poderia dar entrada com esse comando e ele entenderia o que a gente queria realmente implicar sem precisar de uma quantidade muito considerável de números e letras para isso. Então é uma importância que a gente deve dar com relevância, né? Porque a gente compreendeu que estávamos colocando na máquina era muito uma, um passo maior que a perna, como a gente pode falar, né? Não era esperado para aquela época que isso ocorresse, mas aconteceu e foi o pontapé inicial aí para a gente passar para a terceira geração, que a gente deixou de utilizar esses transistores normais para os feitos de silício, que a gente poderia implementar na placa-mãe através de um microchip. Então, a gente deixou de lado essa parte aqui em 1964. Então, em 1900 até 1977, a gente foi desenvolvendo esses microchips para melhorar a condição de processamento dos computadores. Então, a gente já poderia diminuir o tamanho deles. Já era possível a gente fazer um computador pessoal que, através desses anos, os criadores, Bill Gates, Alan Turing, Alan Turing foi o que fez o primeiro computador. Então, Bill Gates conseguiu passar para um microchip e fazer a implementação do primeiro computador pessoal, que a gente já vai falar disso. Então a terceira geração ela foi marcada pela criação desses microchips, que constituía um grande número de transistores dentro dele, né? Aí possibilitou a construção de equipamentos bem menores. E no final dessa geração, é o que eu falei anteriormente, foi surgindo os computadores pessoais, o que foi um evento importante dessa época. A gente pode dizer que um grande fato dessa época foi que a IBM ela passou a separar o hardware do software. Então a gente podia comprar partes de um computador separadamente. Se uma parte dele desse defeito, a gente poderia trocar no lugar de comprar uma máquina totalmente nova. Então isso foi extremamente importante para essa época, né?
através disso aqui, dessa separação, a gente pode entender o seguinte: foi surgindo a comunicação binária nas máquinas, né? O que leva a gente a entender melhor o funcionamento desses computadores pessoais que foram surgindo, que é a quarta geração, né? A quarta geração proporcionou esse design um pouco mais moderno, né? Esse aqui a gente pode ver que é um pouco precário, não tinha um monitor, então a gente passou a utilizar uma TV, uma micro TV, né? A colocar um teclado, integrar a placa a uma madeira para tentar fazer um bom funcionamento. A gente pode ver que ainda era um pouco precário, né? E a passar para a quarta geração, a gente vê que o design fica um pouco melhor, bem melhor, da gente ter esse contato com a máquina. E a primeira mudança que a gente pode ver de 1977 para cá, mais ou menos 1990, a gente pode ver que a grande mudança, fora o visual da máquina, a gente pode ter a utilização dos primeiros sistemas operacionais. Então, é aí que a Apple entra com grande importância, né? O MS-DOS, Unix, Macintosh, essas linguagens de operações que a gente conhece hoje, tem contato com mais facilidade, não era assim. Aqui foi quando começou a ser implementado até o surgimento da C++ e a Smalltalk que começaram a ser desenvolvidos. Aí então daí veio o surgimento da programação orientada a objeto. Que seria uma programação orientada a objeto? É quando a gente tem a análise do projeto, da programação do software. Então, a gente se baseia nisso na composição e na interação entre as diversas unidades de software dentro dele. Então, o contato de um software e outro dentro dessa máquina, sem que a gente possa estar forçando duas máquinas a trabalharem para ter um resultado. Então, a gente poderia ter vários softwares rodando, ainda que fosse de forma separada. Aqui que é como a gente conhece, a arquitetura de 32 bits passou a ser disponível e com a arquitetura RISC, que a gente já tem aqui na quinta geração em diante. Como a quarta foi marcada pela venda desses computadores pessoais, que já tinha um vasto acesso da população a ele, então não só o exército, não só donos de grandes indústrias, qualquer pessoa com capital suficiente para ter um computador que, ainda estando mais barato, era caro para o bolso, tornou disponível ter essa máquina em casa. Então, qual era a maior utilidade dele? Então, a gente poderia armazenar mídias nessas máquinas, a gente poderia calcular nessas máquinas, a gente podia dar uma entrada de texto nessas máquinas, a gente podia editar programas, mexer em, em na plataforma web que a gente conhece pela internet hoje, né? Que isso tudo nos levou para a quinta geração, que é a geração tecnológica, a geração de, de inteligência artificial. Então a gente já pode ver que, diferente dos primeiros computadores, né? A gente pode ver que a quinta geração ela é marcada pela, pela modernidade, pela redução da quantidade de objetos que composiam um computador. Então a gente pode ver que é acessível, qualquer um já pode ter o acesso, ainda que a gente saiba que nem todo mundo tem as condições de ter um computador pessoal em casa, mas já se tornou viável para quase 80% da população.
ainda que essas não tenham uma educação eficiente para mexer em um computador, pelo menos sabem da existência dessa máquina, entendem como ela pode ser útil para a vida. Então a quinta geração ela foi marcada pela implementação da arquitetura 64 bits, que nos proporcionou um processamento muito mais rápido. É aí que entra a arquitetura RISC-CISC, que nada mais é que justamente aquela coisa de, de instruções a serem executadas no computador. Então a IBM tinha a arquitetura RISC, a Motorola, Sony. A gente entende por essa tecnologia que o processamento era simples, não tão rápido, mas ainda assim um processamento considerável que a gente poderia ter resultado, ainda que rodasse mais devagar, né? Diferente da tecnologia RISC que a gente tem hoje em dia, a CISC foi praticamente abolida. Pode existir, eu não sei dizer com certeza a vocês se ainda existe, creio que sim, mas a utilização prioritária é da CISC, que são processadores capazes de executar centenas de instruções de uma só vez, né? Então a gente pode ter acesso à informação na hora, de forma rápida, não só a uma informação, como várias informações de uma vez. Então, a maior diferença entre RISC e CISC é que aqui a gente tinha que abrir praticamente um programa por vez, para não pesar a capacidade do computador. Já aqui a gente consegue abrir vários programas, navegadores, abrir e fechar o que for da vontade do utilizador, que não vai ter um problema como a gente tinha aí no CISC. Então, o que a gente tem a falar em geral sobre essa evolução, né? Então a gente pode ver que a começar pelo primeiro computador feito com válvulas que superaqueciam, quebravam, impediam um funcionamento completo com funções que seriam úteis à vida não, com funções que seriam úteis ao uso pessoal, a caber dentro de uma casa, a gente pode ver a diferença disso passando aos transistores na segunda geração a serem implementados numa placa para melhorar o desempenho dessa máquina que reduziu de tamanho, deixou de caber em um prédio para caber em uma sala, né? Então a gente passa a entender melhor quando ele passa a ser integrado no microchip. Então, vários transistores aqui numa placa já diminuíram espaço nela, passando a funcionar em um microchip. Proporcionou também a gente a entender melhor a linguagem dessas máquinas com, com a transformação de uma linguagem simbólica para uma linguagem onde a gente poderia entender através de mnemônicos, né, comandos dados pelo usuário à máquina, que nos daria a resposta da mesma forma que a gente pediria com uma linguagem de alto nível. Então a gente não economizou só espaço, a gente economizou tempo também. Através disso aí a gente teve a separação, né, dos componentes desse computador ainda grande. Então, caso um defeito obrigasse o usuário a comprar uma máquina nova, a IBM fez com que fosse possível a gente substituir apenas aquela parte afetada da máquina que causou defeito. Então, isso foi um grande divisor de águas para a época, né? Ainda era extremamente caro, nem todo mundo tinha acesso. E isso aqui foi muito bom para quem poderia substituir a peça no lugar de uma máquina completa.
né? Então isso fez com que a gente pudesse montar o primeiro computador pessoal. A Apple conseguiu essa estratégia implementando um layout de teclado num pedaço de madeira com a placa-mãe embutida, integrada nisso, nessa parte da madeira. Não era, não era uma coisa que a gente pode dizer assim boa, mas que revolucionou, porque foi possível a gente aprofundar o estudo das linguagens binárias que começavam a surgir daí, e foi possível montar um computador menor de uso pessoal e que atendia a funções que qualquer utilitário pudesse vir a querer a ter uma máquina dessa em casa. Então, salvar mídias, cálculos a serem feitos, textos produzidos. Essa geração foi também um grande marco para livrarias, né? Telejornais que a gente poderia imprimir as informações que a gente tinha salva nesses computadores. Então isso é uma coisa importante a ser dita disso daí, que passou para a nossa geração agora, onde tudo é tecnologia, é inteligência, é resposta rápida. Então é isso, pessoal. É um breve resumo, não tem como falar menos que isso. Caso vocês queiram entender um pouco mais, a gente pode vir a falar em outro vídeo e esclarecer tudo o que for preciso. Então é isso. Até mais.